Bom, gente, estão gravando aí nossa aula número 5 de Física. Hoje o nosso tema vai ser ótica. Eu vou dar uma introdução de ótica, mas para isso a gente vai revisar um pouquinho, então, a última aula, a aula que o professor Fábio deu também. Então, a última aula ele deu, eu vou começar retomando, porque faltou um exercíciozinho que ele me falou que não deu tempo de fazer. Gostaria que vocês tentassem fazer para a gente revisar, ver se ficou algum probleminha nisso, de entendimento. E aí eu vou seguir com uma coisa que vocês vão ver como a ótica tem muito a ver, né? Então, agora há pouco eu falei para vocês dessa interferência, dos dois tipos, né? Da interferência construtiva e da interferência destrutiva. E ficou faltando esse exercício. Gostaria que vocês tentassem fazer ele aí para mim. Eu vou ler com vocês e vocês me falam, vamos a gente não perder muito tempo também, eu vou dar um tempinho e a gente já responde. Então, nesse exercício, basicamente, o que ele está falando a figura mostra dois pulsos que se movimentam em sentidos contrários. Então, o primeiro pulso é esse do lado esquerdo aqui, ele tem uma parte para cima, uma parte para baixo, e esse do lado direito tem só essa parte para baixo. Um em direção ao outro sobre a mesma corda, que pode ser considerada ideal. Então, o que está acontecendo é isso daqui, ela vai vir desse lado e esse outro daqui. No momento em que houver a sobreposição total, a disposição esperada para os pontos da corda estará melhor indicada por. Então, o que ele quer saber? Na hora que eles estiverem um em cima do outro, igual aqui atrás. Tinha dois pulsos, na hora que eles chegaram nesse ponto, ou nesse ponto, como que vai estar essa questão aqui. Os quadradinhos são unidades que vai facilitar para a gente saber qual que é. Então, qual que vocês acham que é? Alternativa A, B, C, D ou E? Em cada um ele está mostrando, né, se teve uma interferência destrutiva, construtiva e como que ficou naquele pedaço. Bom, vou dar uns minutinhos aqui. 2 minutinhos para vocês me falarem. Pense um pouquinho, em 2 minutinhos põe aí no chat ou fala o que vocês acharem que é a resposta certa. Vai, gente, vamos interagir um pouquinho comigo para não ficar sozinho. Boa, gente. Mais gente aí falando. Não, sem medo, Fabrício. Pode falar. O pessoal fala o que vocês acham que é. Eu acho que essa é a parte importante. Quando a gente tenta fazer um exercício, a gente vê o que não entendeu direito, o que foi que entendeu alguma coisa diferente. Né? E é uma coisa, eu não sei como que os professores de vocês falam, mas para mim, sempre que vocês não entenderam alguma coisa, o problema está do lado do professor, nunca de vocês. É porque a gente não conseguiu explicar direito. Acho que isso é importante também, a gente sempre pensar. Né? Bom, deu um tempinho. Vamos lá. Eu já vou falar a alternativa e vou explicar o porquê e a gente conversa um pouquinho das opções que vocês colocaram. A alternativa certa é a C. E por quê? O que acontece? Na hora que essa onda aqui e essa daqui elas se encontram, o que vai acontecer? Vamos imaginar que essa daqui está em cima dessa. Esse primeiro quadradinho aqui, ele vai ficar aqui em cima desse quadradinho, e esse quadradinho daqui da direita vai ficar em cima desse daqui, certo? Esse pedaço aqui eu acho que é tranquilo, a gente imaginando uma em cima da outra. O que acontece? Na interferência construtiva, como esse daqui está para baixo e esse aqui está para baixo, é a mesma coisa que a gente está fazendo aqui em cima. Esse aqui, ó, um está para cima, outro está para cima, na hora que eles chegam junto, os dois vão mais para cima ainda. E é o que vai acontecer aqui, só que para baixo. Na hora que ele estava aqui e esse aqui, os dois vão ficar para baixo, então vai ter um quadradinho e 2 quadradinhos. E o que vai acontecer? E aí esse aqui, o que é? É a interferência construtiva que a gente falou, estão no mesmo sentido. E esse daqui, esse quadradinho que está para cima, na hora que ele estiver aqui, ele vai estar para cima. Isso na hora que ela estiver inteira sobreposta, né? Porque a primeira coisa que acontece entra primeiro esse quadradinho nesse daqui. Aí vai ficar isso aqui para baixo, esses dois aqui vão se destruir, vai ficar sem nada, e esse daqui vai ficar parado aqui. Na hora que ele estiver inteiro em cima, a gente está falando, esse aqui vai estar aqui, e esse daqui vai estar aqui, né? E aí vai ter um para cima e um para baixo. Na hora que a gente vai ter um para cima e um para baixo, vai acontecer que nem a gente falou aqui, que é esse exemplo aqui. Tava um pedaço para cima, um pedaço para baixo.
na hora que eles se encontram, ela diminui. Ela vai tirar exatamente esse pedaço que está para baixo, ele vai tirar e diminuir a altura desse aqui, ele vai ficar menorzinho. E é isso que acontece. Então, por isso ela é a alternativa C, a resposta certa. Quem falou, Fabrício e a Giovana, vocês entenderam o porquê que é a C? Boa, valeu, gente. É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida disso? Deu para entender o que é essa interferência destrutiva e construtiva? Certinho? Bom, vou supor que sim, que não falou nada. Show. Bom, então até agora a gente falou de onda. Na minha aula, na primeira aula que eu falei sobre onda, vocês lembram dessa imagem que eu coloquei, quem estava na minha aula? Que eu falei que eu pus bem parecido esse slide aqui, só que ele estava diferente a cor só, mas eu deixei, tava com esse nome aqui, certo? Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar. Eu falei que sim. Ah, boa. Então, daí o que eu falei? Eu falei que a onda eletromagnética ela não precisa do meio material, que ela se propaga até no vácuo. Ela se propaga em qualquer meio, igual as outras ondas que a gente tinha falado, mecânica, né? E aí, uma coisa que eu não tinha falado era da velocidade da luz, já vou comentar, mas eu tinha falado, por que eu estou mostrando agora, nessa aula, que a gente vai começar a falar de ótica, eu estou mostrando isso aqui? Isso é só para a gente dar uma relembrada que é a mesma coisa. A gente falou de onda, e a luz é um tipo de onda. Então, e a luz que a gente vai estudar agora é a luz visível, é a luz que a gente consegue ver, que é o que faz a gente enxergar, que é quando você coloca, sei lá, quando você está numa projeção, você vai num cinema, você vê aquela luz chegando na tela, tudo que a gente enxerga é graças à luz. A gente vai falar e elaborar um pouco mais sobre o que é a luz, né? E os efeitos visuais, e o que a gente enxerga e tudo mais. Então, só relembrando, o que a gente enxerga de todo um espectro de luz, que tem uma frequência bem ampla, dá para fazer até mais que isso, mas aqui a gente separou um pedacinho, que a gente enxerga esse pedacinho aqui, que é a luz visível. Então, ela vai variar nesse intervalo. Para baixo do ultravioleta, que a gente não enxerga, e para cima também do infravermelho, a gente também não enxerga. Isso aqui é importante, isso aqui cai em alguns lugares, mostra, mas é só para vocês saberem que a velocidade da luz no vácuo ela é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E aí é legal a gente pensar o quão rápido é isso também, né? Quão absurdo que é. Se você for ver isso em quilômetros por hora, daria 3 vezes 10 a quinta quilômetros por hora, que é 10 a quinta a 30 mil quilômetros por segundo. Então, a cada 1 segundo, a luz anda 30 mil quilômetros. Tipo, pensa o quão absurdo é isso. Pra gente ir, sei lá, de uma ponta a outra da nossa, sei lá, de São Paulo, alguma coisa assim, daria uns 50 quilômetros. Ela faz 30 mil quilômetros em 1 segundo. Então, tipo, é por isso que você consegue ver a luz do Sol, ela chega tão rápido aqui na gente. Ela realmente vai muito rápido, a luz do Sol. É bizarro. E a luz de qualquer coisa, né? Quando você acende a luz do interruptor, você não percebe ela chegando em você. Você acende ela, pum, acende na hora. Realmente é bem rápido. E aí, isso aqui que eu mostrei, essa cores aqui, o que ela é? Eu acho que isso aqui é legal, provavelmente vocês já viram, que é o que a gente chama de dispersão da luz. Então esse nome é importante. O que é dispersão? A luz branca, ela é composta, ela contém todas as cores. Então quando você vê uma luz, você está olhando para o ar, para a janela. Essa luz branca que a gente vê, uma lanterna, quando você liga uma luz branca, aquela luz branca, ela é branca porque ela tem todas as cores juntas ali. Isso é interessante, porque existe um experimento, que é o disco de Newton, não sei se vocês já fizeram isso na escola, em algum lugar, já viram isso, que é você pintar um círculo com todas as cores primárias, que são essas cores aqui, já vai falar um pouquinho mais sobre elas, e girar esse disco. Conforme ele vai girando, você vê ele ficar branco, esse disco que tinha todas as cores, ele fica branco. Depois dá uma procuradinha, eu posso até passar para vocês um vídeo no YouTube de alguém fazendo isso, é bem legal de ver. E é legal a gente pensar, eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, o porquê que nesse caso fica branco, mas por que eu quando era criança, eu pensava isso, né? Falava, pô, legal, a luz branca tem todas as cores, então se eu pegar todas as tintas e misturar as cores, vai dar o branco. Só que não. Vocês já fizeram esse experimento? Não sei se já fizeram isso, de pegar várias cores e começar a misturar, você vai fazendo uma cor legal. Que cor que dá quando você mistura tudo, Flora? Marrom. Um marrom, um preto, vai ficar cada vez mais escuro, não é? Vai ficar tipo cinza, preto, marrom. Fala, pô, tá me ensinando errado aqui, né? Mas eu vou explicar por que isso acontece já daqui a pouquinho.
Mas só para a gente saber, onde que acontece isso? Isso aqui, então, a gente está falando que a luz branca, ela contém essas cores aqui, o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Na verdade, tem todas as cores, né? Não são só essas aqui. Mas que cores são essas aqui? Essas 7 cores. Onde vocês já viram essas 7 cores? Primária? O quê? Ah, você tá falando. Ah, tá. Entendi. O Fabrício. Eu acho que é Fabrício, não sei o nome dele. Você É. tá falando. Não, é o Fabrício falou, arco-íris, é isso aí. Até coloquei aqui pra gente ver. Essas cores que são as cores do arco-íris. E por que forma a cor? Vocês sabem? Como que o arco-íris é criado? O quê? E como que o arco-íris é criado? Então, é exatamente essa que a gente tá vendo aqui agora. O arco-íris, ele não é tipo por causa da evaporação lá, aí quando tipo, é que tem uma imagem que mostra, lembra? Que na escola mostra também que é por causa do reflexo da luz do sol, no caso, né, refletindo na água, aí nasce o arco-íris. Por exemplo, acabou de chover, aí o sol vem muito forte, aí reflete na água, aí aparece o arco-íris no céu. Ó, o Fabrício falou 2 pontos muito importantes aí do que forma um arco-íris. É justamente esse efeito que a gente tá, por isso que ele tá nesse slide aqui. Porque ele precisa, então, da água. O arco-íris normalmente ele forma quando chove, quando chove em algum lugar, e quando tem sol. Porque se estiver escuro, chovendo, você nunca vai ver um arco-íris de noite. A gente sempre vê o arco-íris quando chove de dia e está com luz. Se tiver tudo nublado, fechado, você também não vai ver um arco-íris. Então precisa desses 2 fatores. O que esses 2 fatores estão fazendo? Basicamente isso daqui que vocês estão vendo. As gotas de água que estão lá na nuvem, porque o que é a nuvem? A nuvem é um monte de água líquida mesmo. Elas são gotas de água que conforme elas vão se juntando depois naquela pressão, ela cai. Mas enquanto ela está lá, ou inclusive está caindo lá, está chovendo, cada gota de água, ela funciona como um prisma. Só que na hora que você junta tudo, tá vendo aquele monte de água, a luz vai passar por essa nuvem, por esse monte de água, e ela vai espalhar, ela vai fazer essa dispersão, essa decomposição da luz branca, da luz do sol. Que é exatamente isso que a gente está vendo num prisma. Isso aqui, eu não sei quem estava, acho que o Fabrício estava, mas o pessoal que já viu lá no cursinho, eu tinha comprado um prisma desse também, e levei na aula para a gente conseguir ver essa decomposição aqui. Eu até tenho ele aqui, mas eu tentei fazer na câmera, não dá muito certo. Mas a gente consegue fazer isso. Se eu pegar uma lanterninha, colocar a lanterna do celular, mas alguma coisa nesse prisma, ele vai bater e vai abrir essa luz desse jeito que está aqui nessa foto. Então é bem legal isso, a gente vê como realmente ela está ali, todas as coisas estão aqui nessa luz branca que entrou aqui e virou isso. Show? Deu para entender como o arco-íris funciona e quais são essas cores aqui? Bora pro próximo. Beleza. E a nossa visão? Como que a gente enxerga? O que tem a ver, então? A gente está falando de tudo isso, mas como que você está enxergando todas essas cores? Como que você enxerga alguma coisa que você está olhando e vê? A gente vai estudar um pouco mais para frente sobre efeitos de lente, algumas coisas, mas o que acontece no nosso olho? Isso aqui, então, ó, é o nosso olho de lado, para quem não consegue imaginar o que está acontecendo, ó, isso aqui é a parte da frente do olho, onde tem a cor, o que a gente tá vendo, então, tipo, o meu olho que você está vendo é esse pedacinho aqui na frente. Atrás um pouco do olho, a gente tem um músculo e tem essa lente aqui, que chama cristalino. Esse músculo nosso, ele controla, ele aperta, ele mexe um pouco nesse cristalino e dá o foco. Sabe quando você não está enxergando e você aperta o olho um pouco? É esse músculo que você mexe um pouco essa lente. E o que ela faz? A nossa visão, ela vai entrar, a luz vai bater em alguma coisa. Então, para você enxergar, para a gente enxergar, se vocês me enxergarem aqui, o que está acontecendo? Está batendo uma luz em mim, está vendo essa luz aqui de fora da janela, batendo em mim, refletindo aqui na câmera do computador. E é isso que vocês estão vendo. Aí vocês estão enxergando no computador de vocês a imagem que está saindo do computador e vindo até o olho de vocês dessa forma aqui. Ela entra no olho e ela inverte. Isso aqui é uma coisa que cai às vezes em prova. Tudo isso que eu estou falando, inclusive isso daqui eu já vi em prova perguntando das cores do arco-íris e coisas assim, não precisa decorar, mas é legal a gente saber. Por isso que eu até destaquei aqui. Mas isso aqui é uma coisa que cai bastante também, que é como que funciona a nossa imagem, a imagem no nosso olho. Porque, então, beleza, eu estou falando para vocês que ela entra e ela inverte, ela roda, né? Então o que está aqui em cima entra, vem, passa por esse foco e vira aqui. O que está aqui embaixo vem e faz isso aqui. E por que vocês estão vendo tudo de pé, não está vendo de ponta cabeça? Isso é porque o nosso olho, ele evolutivamente, ele funcionou assim. Ele é essa parte aqui, que passa a visão, e ela chega, bate no seu olho, invertido mesmo. Mas o nosso cérebro, o nervo óptico, na hora que ele sensibiliza, na hora que bate no olho, ele sente aquilo como um impulso, alguma coisa, né, da luz,
vou mostrar um pouquinho melhor para vocês daqui a pouco, e o seu cérebro inverte a imagem. Então isso é muito doido, porque o que a gente está o tempo inteiro enxergando são as coisas ao contrário, só que o nosso cérebro, dentro do cérebro, ele sabe inverter essa imagem e ver isso da forma correta, digamos assim, da forma que está no mundo. Por isso que a gente não vê as coisas invertidas. Mas isso é bem interessante porque a câmera fotográfica funciona assim. Hoje em dia, beleza, a gente tem tudo câmera digital, mas se vocês forem ver câmeras antigas, não sei se vocês já viram isso, ou já ouviram seus pais, alguém falar, eu quando era mais novo, tô velho já, a câmera que a gente tirava foto era aquela de filme, tinha um rolinho assim de filme. A câmera, na hora que você batia, o que ela faz? Ela abre a lente, a luz passa por essa lente, então ela vai passar aqui e vai bater no fundo desse filme. E esse rolinho do filme, ele era fotossensível. O que significa isso? Ele é sensível à luz. Toda vez que você fala foto, por isso que a gente chama de fotografia. Foto é um termo para a gente falar sobre luz. Então, ele é um filme fotossensível, na hora que a luz ela passa pela lente, ela inverte também igualzinho no nosso olho e batia nesse filme. E aí ele queima o papel, ele deixava a marca nesse papel do jeito que estava essa luz entrando. Então aí é assim que forma a foto. Hoje em dia, em vez de um papel que ele é fotossensível, a gente tem células eletrônicas para uma parte elétrica fotossensível. Na hora que bate, funciona mais ou menos que nem o nosso olho. A gente faz isso virar um impulso elétrico, alguma coisa que nem o nervo óptico, ele justamente faz virar um impulso elétrico e algum processador lá transforma isso numa imagem. E é assim que faz a câmera fotográfica, assim que o nosso olho funciona, é assim que a gente enxerga as coisas. Mas beleza, e o que mais? O nosso olho é bem complexo, se vocês forem olhar, acho que isso aqui é interessante, porque isso também cai, eu já vi em provas falar sobre cones e bastonetes. Não sei se vocês já viram falar sobre isso, talvez em biologia até, vai falar um pouquinho. Mas existe a retina aqui no fundo. Vocês já devem ter ouvido alguém falar, nossa, fulano descolou a retina, ou teve algum problema na retina, queimou a retina. Quando fala de retina, é essa parte sensível do seu olho, que é o que recebe a luz. E no fundo dela, a gente tem esses bastonetes e cones. Aqui, os cones. O que eles fazem a gente tem muito mais bastonetes que cones. Os bastonetes, eles funcionam para a gente ver tonalidade, ele vê diferença de quantidade de luz. Então, para a gente enxergar à noite, ele ajuda muito. Então, você consegue ver se uma coisa está mais clara, mais escura, e isso é quase tudo que a gente enxerga. Quem gosta de imagem, mexer com desenho, com essas coisas, sabe que é o tanto que a sombra faz diferença. Eu não sei se vocês já fizeram um desenho, quando alguém põe um sombreado, põe alguma coisa, ou até quando você faz uma maquiagem, que você faz uma sombra, o que você está fazendo? Você consegue definir muita coisa que o nosso olho percebe muito bem. E é isso que a gente está mexendo. E as cores, elas ficam muito mais ligadas com esses cones. E os cones, eles não à toa que eu pintei aqui, ele tá pintadinho, eu não, né? Mas eu peguei dessa imagem pintadinho de verde, vermelho e azul. E eu não sei se vocês já viram esse termo. Ele é muito comum quando você vai falar de imagem no computador, alguma coisa falar, o RGB, ou você vê na televisão, cita o RGB. RGB vem de inglês, que é Red, Green e Blue, que ele significa algumas cores primárias, dessas cores que a gente identifica melhor. Então, o nosso olho, eu não lembro qual que é a proporção, mas eles não são iguaizinhos, esses cones. Ele enxerga com proporções diferentes, por isso que a gente vê melhor algumas cores que outras. E isso faz parte da nossa evolução. A evolução humana, durante muito tempo, era mais importante a gente ver um reflexo, entender o que está acontecendo, de noite ou numa sombra para sobrevivência, ou ver algumas tonalidades de cores, entendê-las melhor do que outros tipos de cores. Então, é bem interessante ver como isso é uma formação evolutiva, esse tipo de olho, de visão que a gente tem. E cada animal tem uma visão diferente. Tem animais que vê melhor à noite, melhor de dia, vê mais uma cor que outra. Acho que eu gosto bastante dessa parte, acho bem interessante. Mas boa, aqui a gente não tá para falar de biologia, né? Senão tava dando aula de biologia. Vamos voltar para física. Não sei vocês, mas a maioria não gosta muito de física, mas agora eu acho que é uma parte legal também, que é que a gente vai entender o que acontece com essa luz. Porque até agora a gente falou dos efeitos mais práticos da luz, mais práticos não, mais teóricos de como que ela funciona, o que ela é uma onda, como funciona no nosso corpo. Mas agora entra o que cai bastante em física também. Isso aqui eu vou ficar um tempinho mais nesse slide para a gente trabalhar bem que esses conceitos são bem importantes, a gente vai trabalhar com eles bastante nesses dois conceitos aqui mais para frente. Então vamos lá. A partir de agora, então, eu não vou mais falar de efeitos da luz, se ela é uma onda, como que ela se comporta, o que está acontecendo no seu olho, como você está vendo. O que a gente vai tratar agora imagina a luz como um raio, como um trechinho, é isso daqui, ele é uma linha.
Então, se eu pegar um laser, um raio, alguma coisa, você está vendo um feixe de luz, que a gente chama. Então, isso é um feixe. Se você pegar um monte de corda e juntar, você fala, isso é um feixe de corda, de fio, de alguma coisa. Então, um feixe de luz é um monte de luz que a gente está vendo. E a partir de agora, a gente vai trabalhar como se elas fossem linhas, vetores, raios, e a gente vai ver o comportamento dessa luz, o que acontece. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês quais são os tipos de feixes de luz. A gente pode falar de um feixe cilíndrico, que é quando a gente tem vários raios paralelos, tá vendo aqui que ele está paralelo. Isso aqui, como que a gente consegue? Se a gente pegar um laser, vocês já devem ter brincado também, um laserzinho, se eu pegar aquele laser com aquela ponteira e fazer assim de noite, marcar, ou tiver numa festa, uma baladinha que tem aquela fumaça, você vê certinho aquele feixe de luz, aquele raio retinho. Isso aí é um feixe cilíndrico, que a gente chama. O que é um feixe de luz divergente? Imagina uma lanterna ou a luz da casa. Quando você liga a luz, ele é um ponto só e ele abre, ele ilumina todo o seu cômodo. Então ele faz assim, faz aquela... Boa. E o convergente, o que ele é? Ele é quando você entra um ponto de luz. Eu não sei se já fizeram isso também, mas você pegar... quando eu era mais novo, era comum as pessoas falarem disso. Você pegar uma lupa e pegar no sol, você consegue chegar a queimar, pôr fogo num papel. Eu achava animal fazer isso. Eu pegava tipo a luz, você vai no sol, pega uma folha de papel, se você conseguir fazer a luz entrar e fazer um foco, o que ela faz? Ela converge, por isso que ela é convergente, ela aponta, ela entra até num pontinho, fica bem num pontinho certinho e fica batendo, tipo, ela entra aquele tanto de luz, ela fecha e entra num pontinho de luz. Esse pontinho ele fica tão intenso, concentrando tanto, você consegue pôr fogo numa folha. Vocês já viram isso? Alguém já fez isso? Não? Eu não fiz, não. É bem massa. Se vocês tiverem uma lupa algum dia, fizer isso é bem legal. Mas beleza. Eu falei de fontes de luz, de algumas coisas, mas isso aqui é outro conceito bem interessante, bem importante, que tem várias questões que tratam disso. Eu trouxe um exercício depois para a gente falar disso. O que é uma fonte primária e uma fonte secundária? Então, a fonte primária é toda fonte que produz luz. Então, estou com uma lanterna, estou com qualquer coisa que produz luz, que ela está gerando a luz, isso é uma fonte primária. O que é uma fonte secundária? É alguma coisa que está refletindo. Então, se eu pegar, é uma coisa que ela não tem a luz dela. Então, se eu pegar uma lanterna e um espelho, bater e você olhar a luz vindo desse espelho, essa luz que está vindo aqui é uma luz refletida, ela é uma fonte secundária. Você pode estar vendo ela inteira, vendo só, você pode nem estar vendo de onde está vindo essa luz. Mas essa luz está sendo refletida aqui, você vê a luz, ela ilumina as coisas, mas ela é uma fonte secundária, ela não é uma fonte primária. Beleza? Entenderam esses conceitos até aqui? Essa parte da esquerda aqui, como que tá? Manda um ok aí, só para eu saber. Olha, eu não tinha lido aqui. Quem que falou que já fez isso? A Laura? Boa. Todo mundo entendeu essa primeira parte aqui? Manda um okzinho aí para mim, ou qualquer coisa aí, só para a gente ver quem tá acordado. Show. Beleza, agora a gente vai entrar então na parte mais importante de ótica, que é o que mais cai, mais exercício, que é o mais difícil, que a galera às vezes tem medo, mas a gente vai ver que não é tão difícil, não é tão ruim, dá pra gente entender legal. Que é esses 3 conceitos aqui. Esse aqui nem tanto, eu vou mostrar para vocês, cai mais uma coisa teórica, mas esses 2 aqui, eu nem vou abordar muito na aula de hoje, vai ficar para as próximas aulas. Vou só introduzir ele e explicar melhor para vocês um pouquinho. Bom, o primeiro efeito que eu vou falar aqui é o da reflexão. O que é a reflexão? Como diz que a gente está acostumado a falar... Desculpa aí, gente, o barulho da rua está alto hoje. Mas, enfim, vamos lá, voltando. A reflexão, ela é justamente o que a gente está falando, o nome aqui é o que está mostrando. É um raio, ele vai vir, bater numa superfície e vai ser refletido. Onde que a gente vê isso? Basicamente em espelhos, na tela do celular quando está desligado, que a gente olha assim às vezes, ou em qualquer superfície que reflita. Então, mas isso pode ser diferente. Então, por exemplo, qual que é a diferença de você ver uma reflexão no espelho
e olhar, por exemplo, você pega algum vidro, alguma coisa que está riscado, e você olha e você não se enxerga direito. Então, existem dois termos para isso, que é... Um a gente chama de reflexão... Nossa, desculpa, gente. Travado, nossa. Bom, então a gente tem essa reflexão, que ela pode ser difusa. O que é uma reflexão difusa? É quando você olha para alguma coisa, que você está dando uma reflexão, e você enxerga tudo meio torto, você não se enxerga direitinho. Então, a gente tem e um espelho, que ele é uma reflexão, ela é uniforme, uma reflexão linear, ela é uma reflexão que dá uma superfície muito polida. Então, você pegar um metal que está muito polido, muito limpinho, você se enxerga perfeitamente. Se você pegar uma superfície, um metal todo riscado, você vai ter uma reflexão difusa. Por que quer dizer isso? Na hora que bater vários raios aqui, ele vai sair de qualquer jeito, ele vai sair tudo torto, então a sua imagem vai sair distorcida. Como que funciona o que a gente falou até agora? Para você enxergar qualquer coisa, como que vai funcionar? Imagina que eu estou aqui, meu olho está aqui, eu estou querendo enxergar alguma coisa que está aqui. Então eu tenho essa luz, ela vai bater nesse objeto, vai vir até aqui e vai refletir no meu olho. Se esse objeto é grande e eu preciso de vários feixes de luz chegando e batendo e chegando aqui para eu ver ele certinho, e só que na hora que essa superfície está toda torta, toda arriscada, ele bate, vai para qualquer lado, a gente vê torto. Então é isso que acontece quando você vê um metal, alguma panela, uma coisa toda arriscada. Por mais que você consiga se enxergar nela, você vai ver sua imagem distorcida, meio borrada, por isso. Beleza. Outra coisa legal disso daqui, vocês sabem como que funciona um espelho? Por que um espelho, por que um espelho você consegue se enxergar? Isso é uma coisa que se fala até em história, que a gente comenta, que era uma coisa que antigamente fala muito, que a história dos índios chegaram e deram espelhos. A gente sabe que, talvez já falaram para vocês, as coisas não são bem assim, né? Os índios não eram burros, mas eles não tinham essa tecnologia. Mas o que a gente está falando aqui é, por que o espelho é uma coisa fundamental para a gente, que a gente usa tanto o espelho, e como que ele é feito? O que é o espelho? Vocês sabem me dizer? O que tem ali que reflete? Olha, o Fabrício falou uma coisa interessante, eu vou chegar nisso aí, porque o que tem a ver a areia com o espelho? Vocês fazem ideia? Isso é uma coisa mais louca ainda do que o Fabrício falou. O que tem a ver a areia com o espelho? Isso aí, de onde você tirou isso, Fabrício? Boa. Os caras ficam nos joguinhos lá de misturar os elementos e aprende isso, tá vendo? Isso aí... É pra fazer aquele negócio lá de pipa, que, tipo, tem que passar a cola, aí tem que passar, tipo, o vidro. Aí, tipo, você vai lá e quebra o espelho da sua mãe pra... Isso aí que você falou é cerol, né? Eu já fiz também. Não é muito bom fazer isso não, gente. Não recomendo. Isso aí realmente é perigoso. Falando sério agora, tô zoando, já fiz quando era criança, mas é perigoso real. Vocês podem, tipo, tanto que, não sei se já viram isso, mas moto várias vezes tem aqueles fiozinhos na frente, porque é perigoso. Você pode passar um cerol, alguma coisa e cortar a pessoa, enfim, várias coisas. Mas voltando agora ao que a gente tá falando, o que tem a ver a areia com vidro? A areia, ela tem... Na areia, um dos principais componentes, né, da areia é a sílica. E ela se transforma. Quando você aquece ela e faz algumas mudanças, você consegue transformar ela no vidro. Mas, beleza, o Fabrício falou do vidro, falou da areia, do vidro, e não falou do espelho. O vidro, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês meu copo. Meu copo é de vidro. Vocês estão vendo o reflexo de vocês aí? Vocês estão vendo o meu computador, alguma coisa? Eu não estou vendo. Tipo, ó, beleza, vocês estão vendo através dele, mas não tem nada de reflexo aqui. O que tem a ver? O que é o vidro? Não, beleza, mas e aí? O vidro, o espelho não é transparente? Olha que louco, no espelho o espelho, ele tem um vidro e atrás dele ele tem uma película de metal, que muitas vezes ou é de alumínio ou de prata. Então, o que acontece ali você tem um vidro igual isso aqui, que é transparente, e atrás do vidro você coloca uma película de metal, como eu falei para vocês, mas ela é bem fininha e transparente.
Então, o que você vê é, através do vidro, que é transparente, você vê o reflexo no metal que está aqui. E é isso que é o vidro, que é o espelho. Doido, né? É muito legal isso. Vocês verem, tipo, uma fabricação de vidro, de espelho, primeiro eles fazem o vidro e depois eles jogam uma camada fininha desse metal. Então é o metal que está ali que reflete. E é isso que eu estava falando. Por isso eu falei para vocês no começo, se vocês pegarem alguma coisa, um metal bem polido, que estiver limpinho, tudo, você consegue se enxergar. E é isso que um espelho faz. O metal da latinha, é que o metal da latinha às vezes está pintado numa latinha de coca, ele está com tinta ali. Mas se olhar no fundo, alguma coisa, você vê um reflexo ali. E é justamente, é o metal que reflete quando ele está certinho. Por quê? Que é isso que eu tava falando, quis mostrar para vocês, da superfície que está difusa ou não. Se ele está limpinho, quer dizer que ele não, ele está reto, é o mais reto possível. Quando ele não está, quando ele tem risco, ele tem várias coisinhas assim, várias superfícies que estão erradas. Então a luz bate, vai em tudo torto, faz um monte de coisa. Se ele está lisinho, ela bate e reflete. E é isso que é o espelho. O espelho. E por que ele tem esse vidro na frente? É para não oxidar. A Karine está aí, ó, já vai falar, deve ter falado com vocês, até falou depois de oxidação. A oxidação, ela deixa esse metal, mas ele deixa ele escuro, ele fazer uma outra superfície aqui. Então, ele com o tempo deixaria de refletir tão bem. Com o tempo você ia ter que trocar o espelho muito rápido. Então, o vidro que está ali, ele serve para proteger da oxidação. Então, um espelho que você tem há 10, 20, 30 anos na sua casa, da sua avó, você está vendo ele refletido bem igual um espelho novo, porque ele está protegido dessa oxidação com o vidro que está ali. E o vidro ele é muito resistente também. O vidro ele é mais difícil de riscar, mais fácil de limpar, enfim, ele é barato. Porque, que nem o Fabrício falou, ele é feito de areia. E areia tem em todo lugar. E é isso, da hora, né? Eu acho essas coisas interessantes, por isso que eu gosto de física, gente. E química também, eu adoro química, carinho. Ó, não contei pra vocês isso. Eu entrei na faculdade, eu queria fazer engenharia química, adorava química. Só que daí eu me apaixonei por elétrica e mudei pra elétrica. Mas enfim, continuando. O próximo fenômeno que eu vou falar aqui é da refração. A refração é outra coisa bem interessante que acontece, e aqui dá um ótimo exemplo para vocês. Ó, vocês estão me vendo aqui normal. O que acontece na hora que eu ponho o copo na minha frente? Ó? Tá vendo o meu rosto ali? Tipo, quer ver? Tinha uma hora que tava mostrando meu rosto só um pouco assim. Então que ele fica... Olha lá, boa, agora. Ó. Então que ele tá aqui do lado, tipo, meu rosto tá aqui, só que ele tá mostrando meu rosto aqui no canto da água, meio torto. O que tá acontecendo? A luz tá batendo aqui em mim, tá vindo aqui no copo e tá virando, entortando e vindo aqui até na lente do computador. Isso é o fenômeno da refração. Se vocês pegarem um copo e colocar uma colher dentro, vou enfiar meu dedo aqui, né? Mas não vou enfiar nada aqui, mas se você pegar um copo d'água e enfiar uma colher, você vai ver que ela fica, parece que ela tá torta, parece que ela entra aqui e fica torto depois, ó. Você entra assim, ela fica tortinha. Isso é o efeito da refração. O que está acontecendo? A luz, e isso funciona não só para a luz, hein? Vocês lembram que a gente falou sobre ondas e sobre como em cada meio, e aqui eu vou voltar até alguns slides. O que está escrito aqui que eu destaquei em vermelho? Velocidade da luz no vácuo, ó. Ela tem essa velocidade. O que acontece quando eu mudo de meio? Mudei de meio. Aqui eu estou no ar, e aqui eu vim para um negócio com água. Então isso aqui eu não coloquei, mas para acontecer a refração, tem que ter um meio diferente. Então pode ser aqui tudo um vidro, uma água. Na hora que a luz entra, ela entra em outro meio, e a velocidade dela muda, e ela muda a direção dela. E a mesma coisa que a gente falou, o som no meio se propaga numa velocidade, dependendo se estiver no ar é outra velocidade, e a mesma coisa, a luz ela é uma onda, ela também tem esse mesmo efeito de propagação. Por isso que é tão importante esse destaque que eu dei ali atrás, isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Em cada meio que isso vai passar, ele entrou no meio, ele vai mudar a velocidade e muda, então, essa direção do raio de luz. Tinha outra coisa que eu ia falar aqui? Cadê? Aqui. O que é o efeito da dispersão? Então, agora que eu falei para vocês da refração, dá para a gente voltar um pouquinho aqui. Nesse prisma aqui, o que está acontecendo? Está acontecendo dois efeitos, que na verdade tem o de absorção, mas já vou falar. Deixa eu acabar aqui que eu volto, então, vamos lá. E a absorção, o que é? A absorção é quando ele bate no meio e absorve. Então, por exemplo, o que é... Se eu falei para vocês que a luz branca são todas as cores, o que é a luz preta? Quando você não tem uma luz preta, você nunca viu um raio de luz que você sai uma luz preta. O que você vê, quando você vê, por exemplo, uma coisa preta, você está vendo aqui, a luz está batendo e sendo absorvida, ela não está indo até vocês. É isso que acontece. Por que chama buraco negro no espaço? Por que o espaço ele é escuro? Porque ele não tem luz. Um buraco negro ele absorve até a luz. Então, todo lugar que não tem luz, na ausência de luz, fica escuro. Se você apagar a luz para tudo, não fica branco, fica preto, beleza? Então, a absorção é esse fenômeno.
Aí eu vou voltar um pouquinho aqui com vocês. O que está acontecendo aqui nesse prisma? Deixa eu ver se não estou perdendo minha hora. Até que hora vai a aula? Nós são 11h30. Tem 5 minutos? Fodeu. Vamos lá, empolguei. Ai, merda, tá vendo? É 5 minutos. Mal, gente, eu empolgo às vezes com a matéria. E aí a gente vai, vamos lá, vamos embora. Quem que é a próxima aula? É geografia, né? Se for o Ziggy, ele me espera um pouquinho também. O que está acontecendo aqui nesse prisma? A luz está batendo, ela reflete um pouquinho, então ela vem, se você olhasse um vidro, um espelho de um carro, você consegue, por mais que você veja através dele, você se vê um pouquinho. Então um material que nem esse, um vidro, mesmo transparente, às vezes ele reflete um pouquinho. Então ele tem uma reflexão. E o que está acontecendo aqui, que essa luz está vindo aqui e dobrando, ela está vindo aqui e dobrando, vindo aqui, o que está acontecendo? Está mudando de meio. Nessa mudança de meio, muda a velocidade e ela faz o efeito de refração, que é o que a gente falou ali atrás, nos slides da frente. E é por isso que a luz branca, ela abre, ela tem todas as cores, na hora que ela passa num prisma, passa numa gota, acontece o efeito de refração, porque ela mudou de meio, e nessa mudança de meio, cada frequência, cada cor, muda numa velocidade. Então, uma muda só um pouquinho, outra muda mais, outra muda mais, outra muda mais, e isso faz essa separação dessas cores do arco-íris. Olha que coisa mais bonita, coisa mais doida. Tipo, uma mesma luz, só passar por um outro meio, ela abre e faz todas as cores que a gente enxerga. Tipo, isso é maravilhoso, coisa mais linda do mundo. Como que alguém não gosta de física, gente? E aí, eu juntando essas duas coisas também, juntando um pouco a reflexão e voltando na questão das cores, antes de eu passar para o finalzinho do exercício. Vamos correr um pouquinho. Outra coisa muito importante a gente falou aqui de cores, né? Que os cones, a gente enxerga as cores, como que você está enxergando alguma cor? O que acontece para você enxergar uma cor um material pode refletir ou não alguma cor. Então, se você está enxergando, por exemplo, essa caneta aqui, azul, ou minha parede azul, o que está acontecendo? Está batendo a luz branca nela, então ali atrás, pum, bateu a luz branca. Todas as cores são absorvidas por essa parede, e a única cor que ela está refletindo é o azul. Então, o que está acontecendo? Que aqui, em volta, vocês estão vendo todas as cores. Qualquer cor um pouquinho, a luz branca vai bater e vai refletir. Então, o que está acontecendo com a minha parede é que aquela tinta ela tem a capacidade especial de absorver todas as cores, menos uma, que é o azul. Então, ela bate, reflete o azul. Já pensaram nisso? Que o que a gente vê, na verdade, são só cores que o objeto que está refletindo não absorveu. E isso é uma questão também que cai em prova. Vai falar do tipo, a planta, que cores que a planta absorve para ela ter uma folha verde? Na verdade, não é que ela absorve o verde, ela absorve todas as cores menos o verde. Ela está refletindo ali. Por isso que você está vendo aquela cor verde. Por isso que você está vendo as cores, porque é o que bate e reflete, a não ser que seja uma fonte primária. Uma fonte primária, se eu tiver uma luz aqui, um laser verde, ele está emitindo uma luz verde, beleza. Mas se eu colocar em algum outro objeto, para você ver, se eu jogar uma cor verde numa parede que é vermelha, por exemplo, alguma coisa, ele não vai refletir isso, porque ela absorve esse tipo de cor, essa frequência. Show? Deu para entender isso? Sim. Boa. Valeu, Flávia. Ama fora, gente, que ela me responde. O resto tudo me ignora. Mas vamos lá. Bom, o Fabrício também interage muito comigo. Beleza. Bora voltando então um pouquinho. Se a gente falou que é uma onda, que é a mesma coisa, então tudo que eu falei aqui para vocês de reflexão, volta nisso aqui que a gente estava falando. É igual uma onda mesmo. Ela vai, bate e volta. Então, o que está acontecendo? É uma onda que está vindo aqui, pum, 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 fazendo aquela frequência da onda que eu mostrei aqui atrás. Ó. Na aula inteira a gente ficava indo e voltando. Aqui, o que é essas ondas? O que é essa frequência que eu mostrei para vocês? É aquilo da primeira aula. Ela é uma ondinha que vai fazendo assim. Aí ela vem, chega numa parede, bate e reflete. É isso que está acontecendo. Igual a gente viu, olha como tudo junta, tudo. Se você vai entendendo ali a física, ela tudo tem uma coisa parecida. Você entende uma coisa, você entende os outros conceitos, vai juntando tudo, faz sentido. Então, o que está acontecendo na luz, ela bate e reflete igual aqui. E aqui eu achei um negócio muito legal que a gente vai usar nas próximas aulas. Daqui a pouco eu mostro para vocês, porque não vai dar tempo. Mas é um site, eu vou passar para vocês depois o slide, a gente vai colocar no grupo. Vocês conseguem entrar pelo computador, acho que pelo celular não deve dar certo, mas pelo computador você entra, você consegue simular um raio de luz. Aqui eu pus um exemplo, eu que tirei esse print aqui. Eu coloquei um raio de luz, que ele entra, isso aqui é um espelho, ele vai bater no espelho e vai voltar num objeto que eu coloquei.
Eu coloquei uma reguinha aqui, dá pra gente fazer exercícios, simular um monte de coisa, você consegue imaginar. E aqui, olha que legal. Isso aqui é o espelho. A luz está vindo, batendo e voltando aqui. Se você olhar, ou melhor, você pode imaginar que uma luz está vindo, batendo e vindo aqui. Olha que isso aqui é atrás do espelho. Teoricamente, não existe nada atrás do espelho. Imagina que está na parede. Mas o que você vê, quando você se olha no espelho, próxima vez que você olhar no espelho, pensa nisso. Você está olhando no espelho, você está se vendo, mas imagina que a partir dali tem uma distância até a sua imagem que você está vendo. Imagina que é tipo isso daqui. Imagina que existe uma imagem virtual sua, que não é você, que está atrás do espelho. Agora a gente entra no que a Karen falou, a aula de Black Mirror aqui. O que você está vendo é um reflexo seu, é uma imagem, é a luz que está batendo e está indo atrás do espelho. Então a sua distância da sua imagem é a sua distância até o espelho e a sua distância até a sua imagem que está lá atrás. E, na verdade é a luz que está indo e voltando, né? Então isso é uma coisa que a gente cai, a gente vai trabalhar melhor, vai ver nas outras aulas, porque a gente, quando você vai calcular, vai pensar na sua imagem, você tem que imaginar essa distância do objeto real com a imagem. Nossa, bom, meu tempo acabou, mas bora fazer um exercício rapidinho, vai, gente. Vamos aí. Tenho 3 exercícios que são só de teoria do que eu falei hoje. Então vamos. Entre as alternativas a seguir, escolha aquela que contém apenas fontes primárias de luz. Me fala aí, gente, o que não é uma fonte primária, o que é uma fonte primária? O que vocês acham que está certo? Taca a alternativa no chatzinho aí, o que é fonte primária desses itens. Vai, gente, ajuda aí, acelera aí, a Karen tá cobrando nós. Vai, ó, vou fazer com vocês. Fósforo, ele emite uma luz, quando tá acesa, você acende lá, está saindo luz. Ele mesmo emite, também é uma fonte primária. O Sol emite luz. Se ele tá lá, pum, ele emite uma luz. Beleza, e a Lua? A Lua emite luz? Não, isso aí, galera, boa. O que acontece com a luz? O Sol vem, pum, o Sol bate a luz e reflete na gente. Então, o que a gente tá vendo de noite é o Sol batendo na luz e refletindo na gente. Boa. Então, primeiro não é. Isso aqui é uma fonte secundária. Lua, Júpiter. Já vimos que a Lua não é. Júpiter também não é. O Júpiter é um planeta. O Terra emite luz? Não. Ele só reflete também. Então, bora. Vela acesa, a gente falou que é. É igual ao fósforo. Sol, é. Lua, a gente sabe que não é. Estrela, vou pular esse. Estrela, pilha de lanterna e Sol. Estrela, o que é uma estrela? Estrela, o Sol é uma estrela. Todas as estrelas são que nem o Sol. Ele emite, ele gera luz. O Sol é uma estrela, beleza? Uma pilha de lanterna. Pilha não faz nada, né? Pilha não tem luz, não tem nada. Nada a ver isso aqui, é só porque tem energia. Colocaram aqui. Então, a nossa certa alternativa D. Bora. Figura representa um feixe de raios paralelos incidentes em uma superfície S e os correspondentes raios emergentes. Então, tá entrando aqui e é aquilo que eu falei com vocês. Tá batendo uma superfície que não é uma panela riscada. Indo para tudo quanto é lado. Essa figura ilustra um fenômeno óptico da dispersão, reflexão difusa, refração, difração ou reflexão regular. O que ele está mostrando aqui é o quê? Primeiro, é uma reflexão, né? Está refletindo, que a gente já falou. Então, ou ele é B ou é AI. Dispersão, a gente falou que é outra coisa, é aquele que abre. Difração também é o que entorta. E refração a gente vai falar depois. Beleza, então ou é reflexão difusa ou regular. Não é regular, né? Ela está batendo e não está indo todos no mesmo ângulo. Ele está batendo e não está a qualquer lado. Então, isso aqui é a difusa, alternativa B. Beleza? Bora, última. Mouse a correria aí, galera. Uma fonte secundária de luz que se apresenta na cor azul. Possui tal cor por quê? Bora, acabei de falar isso, hein? Por que alguma coisa, que é uma fonte secundária, tipo a minha parede aqui atrás, por que ele tem uma luz azul? Por que ele está emitindo a cor azul? O que está acontecendo? Última alternativa, vai, gente. Última pergunta. Só a Paula vai responder, gente? Vai me deixar no vácuo? Vai, a última. Todo mundo aí pra não ficar sozinho. Boa, vai. Quem mais? Ah, não. Quero todo mundo respondendo aí. Só pra ser a última, vai. Foi embora. Feliz. Tá bom, vai. Vamos me contentar com 4 respostas. Obrigado por quem respondeu, gente. Amo vocês. É isso aí. Alternativa B, ela reflete a luz. Valeu, Karine. É a alternativa B. Ela reflete a luz azul. E é por isso que a gente enxerga a cor azul. E era isso minha aula por hoje, gente. Mouse aí, falta de tempo, que eu empolguei em umas partes que eu me divirto, que eu acho legal.
E